Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Atitude. Hoje, o episódio ele é mega especial. Nós vamos receber aqui ela, que é jornalista, repórter, apresentadora de TV, tem 15 anos de televisão com passagens por várias emissoras, é mãe do Daniel, de 12 anos, é palestrante em comunicação e oratória, apresentadora do Núcleo de Projetos Especiais da TV A Crítica, e ela vai conversar conosco hoje sobre a arte de se comunicar. Nayandra Amorim, muito bem-vinda ao Pod Atitude. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada a vocês duas pelo convite. É o primeiro podcast que eu dou entrevista, acredita? Olha que honra! A gente sempre é acostumado, né? Eu tô sempre do outro lado. Eu tô sempre aí com vocês. Mas jornalista, eu gosto de dizer que não sabe muito dar entrevista, não. Sabe entrevistar, mas não sabe dar muita entrevista, não. A gente fica ainda um pouco contido ali. É o legal que a gente estava aqui nos bastidores antes de começar e você já estava me fazendo perguntas, né? Fabinha até falou bem assim, olha, a host está sendo entrevistada, né? Que legal. É muito meu mesmo isso. Nayandra, que legal. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina. É uma honra para a gente saber, inclusive, que é o primeiro podcast que você está participando como convidada, né? Porque você já teve aí um projeto. Podcast. Já fui chamada para outros podcasts também, minha agenda nunca é compatível. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu consegui vir aqui com vocês. Que bom, maravilha. Eu vou deixar a primeira pergunta para nossa co-host Narlana fazer, que eu sei que ela já tem uma listinha de perguntas ali pronta, Sempre né? preparada. Então vai, Narlana. Bom, lá no evento em que nós estivemos juntas e pudemos conhecer pessoalmente a Nayandra, ela falou um pouco sobre esse projeto do Comunicarte. E foi isso que nos inspirou a dar o nome para esse episódio de A Arte da Comunicação, a arte de comunicar. E eu queria entender um pouco de onde que veio essa ideia de ter essa compreensão da comunicação como uma arte. Então, a minha vida ela é muito permeada pela arte e pela comunicação. São duas áreas da minha vida que caminham muito juntas, sempre caminharam juntas. Desde criança, desde pequenininha, sempre quis ser uma artista. E sempre achei que a comunicação caminhava lado a lado com o mundo das artes. Eu sou cantora também, eu gosto de cantar, eu canto desde criança. Já cantei em bandas em Manaus, já cantei na noite, já fui cantora profissional de ter carteirinha ali na Ordem dos Músicos do Brasil. Nossa. Já participei de programas nacionais em relação à música, já cantei na Arena do Bombódromo, fui convidada pelo Garantido para cantar uma toada com eles. Então, a arte, ela sempre esteve muito presente na minha vida. Quando eu era criança, eu fazia teatro, fazia dança. Então, eu nunca imaginei a minha vida fora desse universo artístico. Mas quando veio a adolescência, eu sentia a necessidade, claro, né? Meus pais, aquela pressão toda. Menina, você tem que fazer uma faculdade. Você tem que estudar, você tem que fazer algo. Tem que ter um diploma, né? Você tem que ter um diploma. Por mais que você goste de artes, por mais que você goste da música, meu sonho era ser cantora e tal. Você tem que ter uma profissão. Então, você precisa ter um diploma. E como eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito falante, gente. Sempre fui assim. Hoje em dia, depois de certa idade, a gente já vai ficando um pouquinho mais reservada, mais tímida. Mas eu sempre fui uma pessoa muito expressiva, muito comunicativa. Minha mãe morria de medo de me levarem dela, assim, de tanto que eu era dada com as pessoas. E na adolescência, eu enxerguei na comunicação um caminho muito ali próximo das artes. E quando eu era criança, eu brincava de apresentar jornal, eu brincava de apresentar programas. As minhas bonecas eram o meu auditório. Olha que legal. A minha plateia. Na frente do espelho, eu lembro que a minha mãe tinha um espelho enorme assim no quarto dela, meus pais tinham um espelho enorme, eu ficava na frente do espelho, fingindo que eu estava apresentando um telejornal. Então, como meu pai sempre gostou muito de política, de telejornais, ele acompanhava ali o Jornal Nacional, ele assistia a todos, né? E faz muito parte da minha memória ver meu pai chegava do trabalho, ele assistia ao telejornal naquela época, né, 30 anos atrás, sentava ali na sala, assistia ao telejornal, reunia toda a família para assistir o telejornal. Então eu enxerguei ali um caminho. Eu falei, eu acho que eu vou ser
comunicadora. Tem tudo a ver com as artes, né? Tá na televisão, tá ali dentro da televisão, então, na minha cabeça era assim que funcionava. Então, eu fui para a faculdade, mas eu não fui de cara para jornalismo. Eu fui para relações públicas. Eu fiz o FAM, Relações Públicas, porque eu achava que a comunicação era um universo muito grande e o jornalismo era um nicho muito menor. Mas dentro da faculdade, como relações públicas e jornalismo tinham uma grade comum, eu acabei me identificando mais com o jornalismo. Então, eu tranquei a faculdade de Relações Públicas e fui fazer jornalismo à noite no Uninorte, para que eu pudesse trabalhar durante o dia. Então, foi assim que a minha vida começou no jornalismo e eu sempre senti essa proximidade com o mundo das artes. Então, quando eu quis fazer palestras, me envolver mais com o mundo educacional da comunicação, foi até mais tranquilo para mim. Gente, eu quero passar para as pessoas que comunicar é uma arte, porque você precisa aprender, você precisa se dominar as técnicas da comunicação, mas a comunicação ela está em tudo na nossa vida, ela está nas nossas relações pessoais, ela está no nosso trabalho, e as pessoas que elas conseguem ter um domínio da comunicação, elas são pessoas muito apaixonantes, essas são pessoas muito persuasivas, ou seja, é uma arte, elas são artistas. É uma arte, exatamente. Sim. E assim nasceu o Comunicarte. Inclusive, o Comunicarte, a ideia de nome foi até da Thaís Costa, que já foi aqui com vocês. Já veio aqui com vocês. Legal. Foi através dela que nós vimos o Comunicarte. A Thaís é minha consultora de imagem. Minha também. Né? Então, a primeira pessoa, depois do meu esposo, que sobre o projeto do podcast foi ela. Porque eu mandei para ela, eu disse assim, olha, eu tô tirando um projeto do papel. E aí, tínhamos acabado de fazer a consultoria. Eu disse assim, eu pensei nessa paleta, o que você acha? E ela disse assim, ai, tá lindo, né? Então, elas foram as nossas primeiras convidadas, justamente por conta desse legal. Carinho e dessa conexão que surgiu. A Thaís também está conosco na AGE, né? Ela também faz parte da associação. Então, foi aí que os nossos caminhos se conectaram. Mas, Nayandra, muito legal. Agora, sim, como que você já explicou toda essa paixão da comunicação? Eu, particularmente, nunca estudei comunicação, mas isso é algo que me encanta, que me chama a atenção, porque eu automaticamente sou muito comunicativa. Sim. Né? Então, onde eu chego, eu falo, eu sorrio, eu não tenho essa timidez, né? Assim, essa retração, essa vergonha. Eu realmente amo me comunicar, amo conversar. Você gosta de gente, você gosta de pessoas, né? Gosto. E quando eu vi a Thaís quando começaram a fazer aquele spoiler, comunicar-te alguma coisa, e a primeira coisa que eu falei pra Thaís, no dia eu não pude, eu tive uma outra agenda, mas eu disse pra Thaís assim, eu quero estar presente, porque apesar de eu ter essa facilidade de comunicação, como você bem falou, existem técnicas, formas da gente desenvolver isso, para que seja mais assertivo, até mesmo porque quem é muito comunicativa tem que ter vários pontos de atenção para não ser inconveniente, né? Enfim, e hoje eu ando no meio de empresários, no mundo dos negócios, então requer esses pontos de atenção. Em relação a Comunicarte, especificamente esse projeto, como foi que ele nasceu no teu coração? Eu percebi, principalmente com o Instagram, há muitas pessoas que têm um conhecimento de algo, mas essas pessoas elas não conseguem mostrar esse conhecimento, elas não conseguem falar sobre ele. Às vezes você tem uma relação de amizade e muitas vezes essas relações não vão para frente, elas não prosperam porque as pessoas não sabem se comunicar. E principalmente no mercado de trabalho e em tempos de redes sociais, eu percebo que há pessoas que têm um potencial enorme, mas elas não conseguem avançar, elas não conseguem prosperar porque elas não conseguem falar sobre o projeto, sobre a sua expertise. Então, o que acontece com essas pessoas? Por que essas pessoas elas não conseguem se expressar? Por que elas não conseguem abrir ali a porta do mundo delas? Porque a comunicação ela é tão imprescindível que se você não consegue se comunicar, você não consegue dizer o que você quer, o que você sente, quem você é. Imagina isso no mercado de trabalho.
E eu sempre quis muito ir para esse lado da educação. Sou filha de professora, então eu tenho no meu DNA essa necessidade de falar para o outro aquilo que eu aprendo. E a comunicação mudou a minha vida. Não só como pessoa, mas também como artista. Se eu não chegar e não falar para as pessoas quem eu sou, de onde eu vim, por que vale a pena você fazer comunicação, as pessoas iam pisar em mim. Primeiro que eu sou uma tampa, né? As pessoas iriam pisar no meu calo, iriam me deixar ali para baixo. Então, se eu não aprendesse a me vender, eu ia ficar para trás. Porque a concorrência no meio da comunicação é absurda. A concorrência no meio do jornalismo televisivo é absurda. Então, se eu não aprendesse a falar, a me comunicar, as pessoas iriam me engolir. Então, foi daí que nasceu o Comunicarte, essa necessidade de passar para as pessoas o que eu aprendi. Não só a Nayandra ela quer ganhar dinheiro vendendo um curso de comunicação, mas nós estamos em tempos de compartilhar conhecimento. Sim. E se eu não sou útil para a pessoa, eu não sirvo de nada. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo, mas se eu não compartilhar esse meu conhecimento, de nada vai ter adiantado tanto o aprendizado na minha vida. Eu preciso servir para alguma coisa. E o que há de mais nobre no ser humano é o servir, é o ato de servir. Então, eis-me aqui, eu estou aqui. Eu posso compartilhar. Eu não sei de tudo, eu também estou aprendendo. Mas eu posso compartilhar aquilo que eu aprendi ao longo da minha carreira para conseguir um lugar ao sol na televisão. Eu posso compartilhar com as pessoas, porque eu vejo que muitas pessoas estão padecendo por não saberem o básico, que é falar sobre o que elas sabem, que é se comunicar. Perfeito. E daí nasceu o Comunicarte. Legal. Você falou sobre servir e eu estava numa reunião esses dias com a diretoria da CONAGE, que é a nossa confederação da AGE, e algo que um dos diretores me disse me marcou. Que ele disse assim, vamos servir para ser vistos, né? Então, eu acredito que faz muito sentido. Essa questão do servir, você falou sobre, quando eu era criança, eu brincava ali, botava as bonecas, era minha plateia, né? Eu, quando era criança, as minhas bonecas eram os meus alunos. Olha eu queria só. ser professora. Quando eu cresci um pouco, eu disse assim, não. Eu sempre tive um problema quando eu era adolescente, porque quando fazia teste vocacional, o que você quer ser quando crescer, eu queria ser de tudo um pouco. Eu queria ser advogada, eu queria ser médica, eu queria ser jornalista, eu queria ser fisioterapeuta, eu queria ser tudo um pouco. Então, mas chegou uma certa hora que eu disse assim, não, eu não quero ser professora. O meu primeiro emprego foi fazendo estágio na escola. Eu cursava o 2º ano do ensino médio de manhã e à tarde eu fazia um estágio onde eu ia ajudar as professoras do 1º e 2º período. Mas depois disso eu disse assim, não quero ser professora. Já no meio da pandemia eu entendi que aquele sentimento do ensinado ser professora, ele existia e ele podia ser adaptado. E foi quando eu adaptei para mentorar mulheres. Sim. Então, eu acabei utilizando aquela vontade de ser professora, de ensinar, e trouxe ali no meio de uma pandemia, comecei a desenvolver esse projeto também. Então, essa característica do servir, eu tenho ela também muito enraizada. Tudo que eu faço com muito amor. E a questão de eu ter uma facilidade de comunicar ajuda muito, colabora muito. Quando nós começamos a conversar lá no começo sobre o podcast, o nome e Atitude, uma das coisas que a gente falou muito foi sobre essa questão da comunicação. A pessoa precisa comunicar com atitude, tanto que nós fizemos uma sequência de lives antes de estrearmos, e um dos temas era a comunicação. É sobre você se comunicar com atitude, porque a atitude ela pode te alavancar ou ela pode te derrubar, tudo vai depender, né? Então, eu sei que a Narlana, eu tô de olho aqui no bloquinho dela, que ela tá cheia das perguntas, e aí eu vou deixar ela fazer a próxima pergunta, que eu sei que vai ter sentido aí com o que a gente tá falando. Porque eu quero abrir um parênteses aí no que você acabou de pontuar. Então pode falar. Que nesse mundo da comunicação, a gente fala muito em sermos expressivas, em falarmos o que temos vontade de falar, na gente ganhar o mundo e dar a cara a tapa mesmo, que a gente tem que ir para o jogo e tal. Mas eu acredito que esse trabalho ele precisa ser feito antes. Como assim? Onde eu quero chegar?
comunicação fala muito mais sobre o que temos aqui dentro do que falarmos de não termos vergonha de nada. A gente precisa estar bem resolvido, de certa forma, com algumas áreas da nossa vida. Por quê? Quando eu virei apresentadora de TV, eu me preparei para ser uma apresentadora de telejornal. Então, todo sinal que eu fazia, se eu fazia assim com o meu braço, na televisão, esse movimento era muito maior. Então, a televisão ela consegue captar quem você é de uma maneira muito mais forte, né? De uma maneira muito mais expressiva. Não é só sobre a televisão engorda. A televisão ela aumenta tudo. Inclusive tuas inseguranças, inclusive se você está nervoso. Potencializa, né? Exato. Ela potencializa tudo que você tem, o que você sente, o que você é. Quando eu parei de olhar somente para a minha comunicação na televisão e eu passei a olhar para a minha comunicação fora da televisão, que já veio o Comunicar Arte, as palestras e tal, eu entendi que, comunicação tem tudo a ver com autoconhecimento. Por que as pessoas não conseguem se comunicar? Por algum freio que elas têm, por algum problema, não digo problema, mas por alguma questão mal resolvida na vida delas. Por que uma pessoa tem medo de encarar o público? Por que uma pessoa ela é tímida? Por que uma pessoa ela tem vergonha de falar? A gente percebe que as pessoas que menos se comunicam são as pessoas ali, mais tímidas e tudo mais. Então, o que inviabiliza isso? Então, tem muito mais a ver com autoconhecimento, sabermos quem somos, saber as nossas emoções. E a comunicação, ela acaba fluindo a partir daí. Pessoas que têm mais ciência de quem são, de onde vieram, quem elas querem ser, querem se transformar, elas têm uma comunicação mais fácil de contar, de se mostrar para o mundo. Elas são de uma forma mais... E elas sem perceber. É algo... automático. Exato. De a instinto. gente podemos dizer, então, que a segurança e a comunicação, elas andam juntas. Com certeza. Com certeza. Você não encara um público se você não estiver seguro. Você não encara. Difícil. É verdade. Antes da Ana Rolana fazer a pergunta, você falou algo sobre... falar doa quem doer, né? Falar tudo que pensa. Você hoje, com toda a tua experiência, com toda a tua jornada, você acredita que as pessoas precisam falar doa quem doer? Não. Pelo contrário. Acho que você tem que pensar 2 vezes antes de falar. Hoje eu acredito que é necessário termos autocontrole. A sabedoria está nisso. Você, às vezes, falar o que tem a todo custo, falar o que você quer falar a todo custo, doa a quem doer, às vezes você está sendo mal educado. Às vezes você está passando por cima do sentimento das pessoas. E saber se comunicar tem muito mais a ver com saber ouvir, saber ali qual é o momento de você chegar e se posicionar. Legal. Eu concordo com você, isso é algo que a gente sempre conversa muito. E aí entra num outro parâmetro que é, muitas vezes, a sua verdade ela não é a minha e vice-versa. Sim. Então, né, é sobre o empurrar a goela abaixo. Né? Então, realmente faz todo o sentido mesmo. Verdade. Bom, eu fiz uma lista de ideias, não foi uma lista de perguntas, porque a gente sempre tenta trazer essa conversa de uma maneira mais leve, não de uma maneira engessada, mas algo que... Eu já tô me soltando. Legal. Que eu tava mais, contida, já tô me soltando. Mas e aí ao longo da nossa conversa, algumas palavras, alguns assuntos vão fazendo sentido com algumas ideias que eu vou trazendo. E uma dessas ideias foi quando ela mencionou sobre justamente o autoconhecimento, que foi um ponto muito interessante também da palestra que nós presenciamos no dia do Conexões que Marcam, que foi falando sobre esse autoconhecimento e sobre também a autenticidade, a originalidade naquilo que você fala. Foi um dos pontos que você trouxe lá na sua palestra. E aí, em cima disso, a minha pergunta era, nessa jornada de autoconhecimento, quem é a Nayandra e no que esse autoconhecimento de quem é a Nayandra influencia nessa comunicação? Eu estudei a minha vida toda para ser apresentadora de jornal. Então, eu me preparei para a função. Eu queria ser impecável. Fiquei anos da minha vida, mais de 10 anos ali. Todas as minhas decisões me levavam para um dia sentar numa bancada
e apresentar um telejornal. Então, fora daquilo, eu era uma pessoa extremamente, comunicativa, brincalhona. Os meus amigos que me conhecem já há muitos anos, eles têm a visão da Nayandra cantora, a Nayandra que gosta de palco. E aí eles foram se acostumando a Nayandra mais contida, a Nayandra mais séria, a Nayandra que deveria ter uma credibilidade, plantar ali uma credibilidade para apresentar um telejornal. Porque para você apresentar um telejornal, você tem que exalar credibilidade, né? Na tua postura, na tua voz, teu olhar, meu corte de cabelo, as roupas que eu usava. Quando eu saí da apresentação de telejornal e fui fazer entretenimento, o entretenimento entrou na minha vida mesmo, com força, quando eu fui apresentar o Festival de Parintins. Mas, mesmo que fosse um entretenimento, a apresentação do festival ainda pede ali uma certa postura de uma apresentadora de telejornal. Então, não tive lá grandes problemas. Mas quando eu fui chamada para fazer o A Bordo, que já é um programa completamente diferente de tudo que eu havia feito na minha vida, foi muito difícil desconstruir nas pessoas a imagem que elas tinham construído de mim. E até hoje ainda é difícil. Mas para mim, beleza, então vou ser eu mesma, né? Vou chegar, vou cantar. Meu chefe até falou assim, o Dicica, ele disse assim, eu quero que você comece cantando. Eu quero que as pessoas te conheçam de verdade, como todos nós aqui na empresa te conhecemos. Então, eu quero que você comece o A Bordo cantando, porque as pessoas têm aquela imagem muito de você certinha, apresentando no jornal, e você vai chegar, porra, do caramba, cantando. As pessoas, uau, quem é essa menina? E foi uma maneira de quebrar uma imagem minha que havia sido construída durante muito tempo. Então, quando eu fui para o entretenimento, e houve, claro, muitas comparações em relação a mim, muitas críticas, elogios. A gente não olha muito para os elogios, né? A gente olha muito para as críticas. Sim. Eu percebi a necessidade de fazer realmente essa autoanálise e de entender que a minha força estava na minha autenticidade. Eu poderia ter escolhido um caminho assim, eu vou apresentar igual o fulano. Ou eu vou apresentar igual a apresentadora X. E eu nunca quis isso. Nunca passou pela minha cabeça ser igual a alguém. Eu sempre trabalhei para ser a Nayandra mesmo. E no entretenimento não seria diferente. Por mais que as pessoas estejam estranhando, por mais que as pessoas estejam, uma parcela esteja ainda resistente ao meu jeito, eu vou investir naquilo que eu sei que eu faço bem. E eu vou ser eu mesma, eu preciso ser eu mesma. E não é fazer as pessoas te engolirem a todo custo. Mas é de você ter plena segurança de que você está confortável na pele que você está. De você ter essa autenticidade. Então, quando eu falo que na nossa autenticidade há muita força, eu falo com propriedade de causa, né? Eu tenho absoluta certeza de que todo mundo tem uma forma de se comunicar, todo mundo tem um jeito de agir, e ninguém brilha à toa. Ninguém conquista um lugar ao sol à toa. Existe algo naquela pessoa, um brilho próprio, uma forma de falar, um jeito de existir que é único. Então, você querer ser outras pessoas, você vai fracassar. Porque Deus fez cada um à sua maneira. Então, todos nós temos um grande potencial. Então, a nossa autenticidade tem força, nós somos únicos. E, principalmente, para nós chegarmos nesse nível autêntico de termos orgulho de quem somos, só o autoconhecimento. Só um estudo profundo das nossas raízes, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para que a gente consiga ter orgulho disso, ter orgulho da nossa história, orgulho dos lugares onde passamos, as pessoas que deixaram um pouquinho nas nossas vidas, e conseguir comunicar isso da melhor forma possível. E ultrapassar, inclusive, as barreiras, né? Os problemas, as dificuldades, porque é impossível passar por cima de dificuldades, passar por cima de alguns defeitos se você não conhecê-los. E é por isso que, quando você mencionou sobre o autoconhecimento e sobre essa ligação que existe entre o autoconhecimento e essa autenticidade, fez muito sentido para mim, e aliado também
a essa associação com as artes, porque na minha vida a comunicação ela aflorou dessa maneira também. Eu sempre fui muito comunicativa, mas na minha infância, inclusive já mencionei isso com as meninas, é muito curioso, porque eu era muito diferente. É como se existissem duas Narlanas. Existe a Narlana criança, mas não no sentido de ela era criança e cresceu. No sentido de realmente ter mudado na sua essência. Não porque ela era diferente, mas porque existiam algumas barreiras, existiam alguns pontos que precisavam ser identificados nessa jornada de autoconhecimento para que eles fossem trabalhados. E durante a minha vida, a minha comunicação ela foi muito fechada. Na minha infância, eu era muito introspectiva, não por naturalidade, mas porque eu tinha muito medo, em função do ambiente em que eu vivia. Eu mencionei que a fé e a conversão da minha família, dos meus pais, a nossa conversão ao evangelho fez muita diferença, porque o ambiente em que eu vivia, o ambiente que a minha família vivia, era muito difícil e me gerou muito medo. E isso fez com que a minha comunicação fosse muito fechada, eu me tornasse muito introspectiva. E quando houve a conversão da nossa família fé cristã, eu comecei a viver em comunidade na igreja e comecei a ser introduzida ali às artes, que foi quando eu comecei a estudar a música, o teatro, a dança. E a partir desse momento, a partir das artes, a comunicação aflorou de uma maneira que talvez as pessoas nunca fossem pensar que eu me tornaria Narlana comunicativa, que isso me impossibilitaria até mesmo de chegar em determinados lugares que eu cheguei. Tanto na profissão, imagina, né? Em todas as áreas em que eu atuo, tanto na área do direito, quanto no empreendedorismo, quanto o que estamos fazendo aqui, a comunicação é muito importante. Essa timidez me atrapalharia muito. Então, imagina, se eu não tivesse nessa jornada de autoconhecimento, se eu não tivesse sido introduzida às artes, se eu não tivesse entendido que isso era um problema a ser trabalhado, talvez o que aconteceu na minha vida, os caminhos que eu trilhei, teriam sido muito diferentes. Então, isso fez muita diferença na minha vida. É porque as artes, elas trabalham muito com as emoções, né? Muito com o nosso emocional, trabalhar com o nosso eu, nos conhecer. Você olha muito para dentro. Tanto que os artistas, eu gosto de pensar assim, tanto que os artistas são seres extremamente sensíveis. Eu sou aquariana, né? Há quem não acredite tanto em signos, mas eu acredito que há muito do aquário mesmo na minha personalidade. Dizem que os aquarianos são pessoas mais frias, pessoas com coração gélido, né? Eu não acredito tanto nisso. Eu acredito que o aquariano ele é mais desconfiado, mas pelo fato de eu me considerar uma artista, eu tenho isso comigo, né? Eu gosto de cantar, gosto das artes, gosto de teatro, gosto de dança, gosto de música, gosto de tudo. Eu acredito que o emocional está aqui dentro. O meu coração pulsa muito, eu sinto muito, eu sou muito sensível. Minhas emoções estão sempre à flor da pele. Eu só consigo ter um pouco mais desse controle. Legal. Vocês falaram aqui duas palavras, autenticidade e essência. Eu sempre costumo dizer para as minhas mentoradas, uma das primeiras perguntas que eu faço é: qual é o principal diferencial do seu negócio? E até hoje, ao longo de alguns anos, só uma pessoa respondeu o que eu queria ouvir. Por que eu sempre faço essa pergunta? Porque estamos falando aqui sobre a diferença que você ter esse autoconhecimento faz na sua comunicação. Isso também faz a diferença no seu negócio, na forma que você se comunica com o seu cliente, na forma que você faz as coisas acontecerem. Sim. Então, quando eu faço essa pergunta e as pessoas me trazem inúmeros diferenciais que são válidos, mas que não podem ser o primeiro lugar. Então, o principal diferencial do meu negócio hoje sou eu. Por quê? Porque a forma que eu faço as coisas sou eu que faço. Não que é uma forma melhor de fazer do que o outro, mas é porque tem a minha essência, tem a minha autenticidade. A forma que eu me comunico com a minha cliente, sou eu que me comunico. Outra pessoa que faz a mesma coisa que eu vai se comunicar de outra forma. Não que seja uma forma errada, mas ela vai se comunicar da forma dela. Então, isso precisa ser o principal diferencial. E quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente consegue, em tudo que a gente faz, nossos negócios, na comunicação, a gente consegue trazer essa autenticidade e essa essência. Então, eu acho que são palavras importantíssimas que trazem várias outras, como atitude, né? Enfim, princípios, valores,
mas que realmente fazem a diferença. Antes da gente prosseguir com a próxima pergunta, eu quero deixar um recado para quem está assistindo esse episódio. Deixe o seu like para que mais pessoas possam receber esse conteúdo. Segue o nosso canal para que você sempre receba a notificação e ativa o sininho também. Acompanha o nosso Instagram, @podeatitude. Nós estamos sempre postando novidades lá. Vai vir, estamos preparando, já estamos olhando para 2024 e tem muita coisa boa vindo por aí. Eu quero aproveitar para agradecer à Faculdade Boas Novas, que nos recebe aqui de portas abertas toda semana. Agradecer também à Malu Design, que faz as nossas canecas. Então, está conosco semanalmente aqui na nossa mesa, na nossa rodada de conversas. Agradecer ao estúdio Adriana Barbosa, que cuida um pouco da minha imagem, que tem uma grande participação na minha transformação, no meu reposicionamento também. Agradecer à Confeitaria Bizer, claro, que está aqui nos prestigiando com esse cappuccino maravilhoso. Narlana, faça aí traga o próximo tópico. Próximo tópico. Na verdade, fazendo um link com tudo que falamos, o que a gente pode concluir com isso? Que a comunicação, ela é um conjunto, é uma construção. Não é algo tão objetivo, é algo subjetivo. É a construção de uma boa imagem, é a construção de uma boa oratória, é a construção de uma boa linguagem, enfim, é uma construção do autoconhecimento. E aí a minha pergunta para Nayandra, nesse sentido, é que a comunicação, sendo ela uma construção a partir de uma linguagem verbal e não verbal, ou seja, das expressões, da roupa, da oratória, em que momento que houve essa percepção para você de que a comunicação era uma construção e no que isso mudou a tua vida? Porque no episódio em que trouxemos a Thaís e a Nayane, nós falamos muito sobre a importância de se comunicar não apenas com a fala, não apenas com a oratória, mas também com a nossa imagem. E que essa virada de chave, quando ocorre na nossa vida, sempre tem um antes e depois. Houve na Ingrid, houve em mim, e eu queria entender como foi para alguém que já era uma comunicadora entender isso. Eu sempre trabalhei para que eu virasse apresentadora de televisão, de telejornal. Então, toda a minha comunicação, eu trabalhei para esse meu objetivo. Foi para intencional. Exatamente. Tudo que eu fiz foi intencional. Meu corte de cabelo, minhas inúmeras sessões com fonoaudióloga para que eu falasse com clareza, para que eu explorasse a melhor forma a minha voz. Minhas roupas, inclusive quando eu saí do telejornal eu tive muita dificuldade de entender como é que era o meu estilo, porque eu sempre estava vestida como uma jornalista. Então, às vezes, até quando eu ia para um barzinho com os amigos, eu estava ali com uma roupa. Era muito cômodo para mim, porque eu saía do jornal já pronta, maquiada, com uma roupa ok, de televisão, e já iria emendar, digamos assim. Então, quando você entra em comunicação, você já começa a trabalhar a sua imagem. É impossível você começar a trabalhar com comunicação indo para a televisão, né? Foi a minha escolha. Indo para a televisão e você não pensar em imagem. É lamentável que há pessoas, até hoje, que não se preocupam tanto com isso. Mas não tem como você trabalhar em televisão e não se preocupar e não se cobrar em relação à imagem. Você se cobra em todos os sentidos. Você cobra seu cabelo, você cobra a sua pele, você cobra a sua roupa, você cobra seu peso, principalmente o seu peso. Nós somos, sim, não que ninguém chega na sua cara e fala, olha, você tem que ser esse padrãozinho aqui. Graças a Deus, hoje em dia, isso já caiu por terra, já não há mais tanto isso. Mas você percebe no seu meio que, existe um padrão. E se eu quiser ser alguém aqui dentro, eu vou precisar seguir aí esse padrão. E muito desse padrão está relacionado a mulheres muito magras, que elas ficam belíssimas ali com aquelas roupas no vídeo. Então, desde que eu passei a trabalhar em televisão, eu passei a me preocupar com a minha imagem. Mas confesso para vocês, eu não me preocupava com a minha imagem de dizer assim, eu estou comunicando algo com a minha imagem. A minha preocupação com a minha imagem era de comunicar credibilidade. Eu preciso
ser uma excelente apresentadora de telejornal. E eu vou ser. E eu vou preparar minha imagem para isso. Então, eu nunca parei para pensar assim, eu preciso pensar na minha imagem para que eu consiga comunicar para as pessoas aquilo que eu quero passar. Não, eu Porque queria... sempre foi isso, sempre minha foi vida essa toda, intenção. da adolescência, entrei na faculdade, tive meu primeiro emprego em jornalismo e tudo mais, minha meta sempre foi, vou ser apresentadora de telejornal. Então, eu vou trabalhar a minha imagem, minha comunicação para isso. Aí eu aprendi que a comunicação é muito importante. Você não precisa falar nada, você já está comunicando, principalmente diante de uma bancada. Mas quando eu saí do telejornal, que eu fui para um outro setor, que é o setor de entretenimento, eu senti a necessidade de comunicar por meio da minha imagem que eu não era só uma moça séria, fechada, que falava de política na televisão à noite. Eu poderia muito bem mostrar para as pessoas quem eu era, fora da TV, no meu dia a dia. Inclusive, eu lembro que o grande pontapé para isso foi uma vez, vou contar esse episódio aqui para vocês, que foi muito engraçado. Eu apresentava a crítica na TV e logo depois vinha o Siqueira. Sim. E o Siqueira é um grande palhaço, né? Sim, ele pegava no meu pé. E no início ele sempre falava, minha filha, se solta, vai, ri, gargalha e tudo mais. As pessoas querem saber quem é a menina que apresenta o jornal. Eu falei, não, Siqueira, por favor, não, senão as pessoas não vão mais acreditar no que eu estou falando. Eu não vou mais ser levada a sério. Pare com isso, deixa de besteira. Eu, tá bom. Um belo dia, o programa dele acabou e acabou na maior esculhambação, assim. Eu tava rindo, eu não tava aguentando. Encerrou Siqueira, entrega para Nayandra. E aí, quando veio para mim ao vivo, eu não aguentei. Eu comecei a rir do ar. E o jornal começando ainda, aquela música de escalada, aquela coisa tensa e tal. Aí eu, gente, é o seguinte, eu não vou conseguir chamar a matéria. Coloca a matéria no ar porque eu quero rir. E esse vídeo viralizou. Foi, acho que em 2019 isso. Esse vídeo viralizou. Eu tenho até hoje ele aqui. Quando viralizou esse vídeo, eu fiquei louca. Eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, meu Deus. Já era, minha imagem. Vou perder minha credibilidade. Acabou pra mim. Eu ri no ar, eu dei gargalhada no ar, acabou. Quando eu cheguei no dia seguinte pra TV, eu cheguei na TV, encontrei com o meu chefe, aí eu falei, chefe, e aí, meu emprego tá aqui ainda? Você ainda vai? Eu falei, para de besteira, menina, pô, é isso que é legal, bora botar pra cima, bora botar, a galera quer ver isso. Aí o Siqueira, viu? Você tá vendo? Aí eu já ganhei vários seguidores, foi quando eu comecei a ganhar seguidores no Instagram. O Siqueira começou a investir mais nas nossas interações, tanto que até hoje... ele ficava bagunçando, menina tá solteira, tá namorando, não sei o quê. Então ele quebrou muito. O Siqueira quebrou muito dessa minha pose de mulher séria, de credibilidade, não sei o quê. Porque quando eu entrava para fazer interação com ele me fazia gargalhar, ele dizia que eu tava fazendo despacho para arrumar namorado. Mano, uma coisa, uma loucura. Quando eu comecei a namorar com o Lúcio, ele até disse, não vou contar para ninguém que seu namorado é o Lúcio. Nossa, ele me expôs assim, aí eu começava a rir. Então ele quebrou, me ajudou muito a quebrar, ele abriu essa porta para que eu mostrasse de verdade o que estava aqui dentro, o que estava escondido aqui dentro. E agradeço muito a ele por isso. E realmente foi quando os seguidores começaram a vir, porque as pessoas têm curiosidade pela sua vida, né? As pessoas conseguem separar. Beleza, ela tá ali. E se torna diferente dos demais. E aí eu aprendi que não tem nada a ver seriedade com credibilidade. Sim. São coisas distintas. Você pode ser uma pessoa extremamente confiável, as pessoas podem confiar em você e você está fazendo todo mundo rir. E você está sendo leve, trazendo essa comunicação mais leve. Então, eu tive que ajustar aí a minha comunicação. Legal. Eu lembro mais ou menos dessa época, nós acompanhávamos muito o programa do Siqueira. Inclusive, a nossa filha... Eu tenho uma filha de 13 anos e quando ela fez, acho que foi 9 anos, né, amor? 9 anos, o que ela queria... O que você quer ganhar de presente, minha filha? Eu quero conhecer o Siqueira. O Sique. E aí, Fabiana falou com o Dicica, fez contato e etc. E aí vendamos ela e fomos para a TV A Crítica na hora do programa dele. O José acho que tinha 1 ano na época. E hoje ele está com 5. E aí,
o estúdio dele era de vidro, né? Era tipo um aquário. Sim, E aí tiramos a venda dela. Ele tava ao vivo. E aí na frente, e aí ela chorou. E aí na hora do intervalo, ficava no intervalo na TV, mas no YouTube ficava aparecendo, né? Ficava rolando ao vivo. E aí entramos, ele disse, vem aqui. Na época a Michelle Obama ainda tava lá, e aí chamou a gente lá pra dentro e tal. E aí o Siqueira disse pra ela bem assim, minha filha, com tanta coisa pra você pedir de presente, você veio pedir pra me conhecer, né? E tiramos foto com ele, foi bem legal. Então nessa época a gente acompanhava muito você tá aqui falando, engraçado, a nossa memória, né? Nós temos, às vezes a gente sente um cheiro e lembra de alguma coisa, a gente vê algo e remete a alguma lembrança. Em todas as vezes que eu ouço a tua voz, eu lembro dessas interações. Me leva lá para essa época que a gente assistiu Siqueira e que sempre tinha aquele momento de interação com você. Você acredita, Ingrid, que até hoje as pessoas na rua me conhecem como o sorriso mais bonito do Brasil, que é como ele falava, né? Vamos agora com um sorriso... É isso, assim. E aí, o Siqueira. Cara, quando o Siqueira sai do ar, vem perguntar de mim, no meu privado. Cadê o Siqueira? De tão forte que ficou na mente das pessoas as interações com o Siqueira. Eu agradeço muito ao Siqueira. O Siqueira é muito generoso, né? É a generosidade em pessoa. Ele descobre algo em você, um potencial em você, e ele bota mesmo para você investir nisso. E ele me ajudou muito a quebrar essa minha casca que eu construí ao longo da minha carreira. Eu construí uma casca para sempre passar seriedade, credibilidade, e ele me ajudou muito a desconstruir isso. Ele disse assim, não, as pessoas precisam conhecer quem você é, quem está por trás dessa moça séria da bancada. Você acredita que essas pequenas motivações que o Siqueira foi fazendo contribuiu para quando você fez essa transição do telejornal para o a bordo? Total. Porque você não consegue sustentar um personagem. Você não consegue sustentar um personagem. Então, uma coisa é eu apresentar um telejornal sério e tudo mais, mas outra coisa é ir para um programa de entretenimento que eu preciso ter toda uma postura, uma comunicação de que eu tenho domínio daquilo. Então, eu fui para ser eu mesma. Né? Então, com certeza, todo esse incentivo que o Siqueira me deu não foi para que eu sorrisse mais, mas foi para que eu mostrasse para o público de verdade quem eu era. Porque fora da TV, eu era... Gente, eu era a menina mais falante da redação. Né? Nas festas, eu era inimiga do fim. Ninguém dizia. E assim, na redação sempre falavam, assim, os novatos, quando entravam, nossa, gente, eu achava que a Nayandra era uma pessoa assim tão séria. Mas, gente, era falante, bagunceira, debochada, irônica. Então, o Siqueira, mas você tem que mostrar isso pro público. O público gosta disso, gosta de saber que nós somos de verdade. Quando os seguidores começaram a chegar no meu Instagram, que eu comecei a interagir com os meus seguidores, eles realmente começavam a dizer, nossa, Nayandra, você é séria no jornal, né? Pois é. Então, quando eu fui para o entretenimento, beleza, agora eu já posso tirar mesmo a minha capa de seriedade, agora eu vou ser quem eu sou mesmo. Legal. Engraçado que no evento do Conexões, eu também tive essa percepção. Como eu ouço a tua voz me remete lá ao telejornal... Quando nós conversamos ali, a nossa primeira interação ali no evento, depois eu fiquei assim, disse, nossa, não que eu tinha essa referência da seriedade, o que é completamente diferente, por exemplo, da antipatia. Que você olha, às vezes, algumas pessoas, nossa, que antipática, né? Ela tem um ar de antipatia. O que é bem diferente, não era algo que você transmitia. Sim. Mas por essa questão da seriedade, não. E você ali conversou com a gente, vamos gravar um vídeo? Vamos, olha, a gente quer te fazer um convite. Aí você, ai, que legal, já aceitei. E depois as pessoas pedindo para tirar foto com você e você tirando ali. Então, disse assim, eu até brinquei, disse bem assim, a Nayandra, gente como a gente, que legal. Foi exatamente a fala que eu usei, né? Porque quando a gente tem uma pessoa que ela tá na televisão, ela se torna uma referência, né? E às vezes, automaticamente, a gente entende que, poxa, ela tá num outro patamar. Né? Ela é diferente, será que ela vai tirar uma foto comigo, ou será, né, que ela vai assim? E esse exemplo que eu contei do Siqueira foi um exemplo que a gente nunca tinha visto o Siqueira, quando a Nicole quis de aniversário, e aí fomos lá e fomos super bem recebidos por ele. 3 anos depois, eu acho, não foi, amor? Encontramos ele no Picanha Mania. E aí a filha já ali na pré-adolescência, o pai disse assim, filha,
Não, vamos, filha. Não. Aí o pai, peraí. Levantou, foi lá, Siqueira, assim. Aí chamou ela, você lembra da Nicole? Assim, ele, eu lembro. Aí mais uma foto, né? Então, quando a gente encontra realmente essas pessoas e que a gente olha e diz, caramba, é gente como a gente. Sim. Foi a mesma sensação. Pessoas se conectam com pessoas. Sim. Pessoas se conectam com pessoas, é algo que eu sempre digo. Foi a mesma coisa quando eu conheci a Thaís e a Nayane. Eu já as acompanhava, elas já eram referência para mim. Lá no meu caderninho de planejamento de metas, de objetivo, tinha fazer uma consultoria com a Thaís. Quando eu as conheci num café para empresárias, que eu vi na lista, e era eu que fazia o primeiro contato, que eu vi que elas estavam na lista, eu disse assim, meu Deus, eu vou conhecer elas hoje. E aí conheci ali, nós tivemos uma conexão. Eu me emocionei, porque eu disse para elas bem assim, eu disse, nossa, eu estou muito feliz de ter conhecido vocês, porque eu sabia que aquele era mais um passo para um sonho que eu tinha, né? Que era realmente passar por um reposicionamento. Eu já tinha identificado no meu momento de autoconhecimento que eu precisava passar por isso para trazer credibilidade, para que as pessoas enxergassem em mim autoridade no que eu faço, no que eu falo. Segurança não, porque quando eu falo é algo que eu tenho, mas a minha imagem não transmitia a segurança que eu tenho quando eu falo sobre o que eu faço. E então eu sabia que era um passo a mais nessa minha caminhada a conhecê-las. Então, quando nós nos conhecemos ali no evento, e eu disse assim para a Narlana, nossa, ela é gente como a gente, que legal, esse podcast vai ser muito legal. Vai ser muito legal. E eu disse, e na verdade... Vou até pegar um doce aqui. Não, pode ficar à Eu já vontade. ia sugerir. É de nozes. Estou de dieta, mas Quando- eu tô sobre essa exceção. Ai, que maravilha. Quando nós fizemos a semana da live, que o Luiz estava na live, foi na live do Luiz ou foi da Thaís que a Nayanda entrou? Acho que foi dando Luiz. Do Luiz. Nós vimos o teu nome entrar, depois nós comentamos, eu disse assim, puxa, será que se eu Nayandra convidasse tá a Nayandra, aqui, ela vinha pro poxa. podcast? Tô aqui até comendo doce. Né? Olha aí que maravilha. Então, nós estamos muito felizes de ter você aqui, Também. de ter essa conversa. Nós já vamos aqui para 1 hora de podcast. Tá vendo como a gente vai conversando e vai fluindo. E podemos continuar, porque os bastidores ali, né? E se você tá gostando, curte, compartilha e se inscreve no canal. Aí, agora, faltando sobre as conexões, né? A gente teve uma percepção também, depois... Eu adoro que ele participa nos bastidores. Não, participar nos bastidores é melhor. Ele tem essa também. Lembra da história do Alex, né? Do Alex Donato, o último palestrante do dia do Conexões. Acho que ela... O último palestrante. Não, eu acho que você já tinha ido embora, eu não lembro. Acho que sim. Foi depois do Sérgio Vieira, né? Foi depois do Sérgio. Eu Ele fui- logo no ele início é eu fui esposo embora. da prima da Nayane. Da Rayane. E aí, bem legal, porque é uma história, assim, realmente de superação. Novo, relativamente falando, mas que já foi enganado e etc. Inclusive, eu vou fazer o convite para ele estar aqui também, porque a história dele é bem legal. Então, eu sei que a Narlana tem mais um tópico aqui, que eu tô de olho ali no Bora. bloco de notas dela, né? Vamos Na embora, porque senão eu vou verdade- comer esse doce todo. Na verdade, pode comer. Eu vejo que existem 2 extremos que são um pouco prejudiciais na área da comunicação. Um deles é você não considerar a comunicação e a construção dessa comunicação importante. Não se preocupar com a imagem, não se preocupar com o que você está falando, ou com a maneira com a qual você está falando. E o outro extremo é justamente montar esse personagem. É você construir essa figura. E eu acredito até que se colocar numa caixinha em tudo, inclusive... Quando se trata até de cartela de cores, eu vejo muitas pessoas que buscam essa consultoria e falam, eu não posso usar mais nenhuma cor fora da minha cartela. Mesmo que eu goste de tal cor, eu não posso usar. E nem é isso que é o recomendado pelas consultoras. Sim, Até sim. várias vezes já falou isso, que existem maneiras de adaptar. Então, esses extremos, eles acabam prejudicando. E é por isso que eu visualizo, e me marcou muito na tua palestra do Dia do Conexões, falar sobre essa essência, quando você falou sobre a sua voz precisa ser ouvida. Que todos nós temos algo a dizer, todos nós temos uma história para ser contada. E eu achei isso muito, muito marcante, porque imprimir essa naturalidade, imprimir essa originalidade e atitudes e características, adjetivos que só nós temos naquilo que fazemos, seja no que comunicamos ou no nosso próprio trabalho, é o que vai se tornar diferente dos demais.
E para mim isso foi o que mais me marcou no dia da palestra. Porque na minha vida sempre foi tudo muito assim, eu faço coisas muito diferentes. Eu sou da área do direito, mas também migrei para o empreendedorismo. Só que tudo o que eu faço, eu sempre tento imprimir algo comum, que é a minha essência. Seja na área do direito, seja na área da comunicação, seja na confeitaria, seja fazendo os doces ou a maneira com a qual eu me comunico com as pessoas. Eu estava num evento há 2 semanas, que era uma feira de empreendedorismo. E aí eu levei alguns produtos e eu achei muito interessante ver como as pessoas elas são conquistadas de uma maneira pessoal. Elas não vão lá só... Todo mundo ali estava vendendo alguma coisa. Todo mundo... Tinha outras confeitarias, outras pessoas que estavam levando doces, mas a maneira com a qual eu me comunicava, não verbalmente com as pessoas, foi o que trouxe elas até mim. E assim, de uma maneira em partes intencional, mas em partes também não intencional, por ser já uma naturalidade minha. Eu vi ali uma pessoa passando, aí ela batia o olho em mim, eu já sorria. Aí esse sorriso, essa identificação fazia com que as pessoas viessem até mim e que eu mostrasse os meus produtos para ela. Por exemplo, o café, que é o café que a gente está bebendo, foi um produto que eu criei sabores diferentes e é muito difícil você comunicar isso para as outras pessoas. Que produto é esse? É um café cremoso, mas como é que tu vai vender? Tu não tem loja física, como é que é isso? Então, se é um produto que as pessoas não conhecem, se são alguns sabores que as pessoas não conhecem, como que eu vou fazer isso? E naquele dia eu estava fazendo degustação gratuita. E aí a pessoa fala, tem café ali. Mas as pessoas não sabem o que é. Como que eu vou mostrar o meu produto, o que é de diferente do meu produto, se o nome dele é um café? As pessoas vão lá, se elas não quiserem café. Elas não vão saber qual é o diferencial. Eu não vou ter como falar para elas. Então, qual é a outra maneira de eu trazer essas pessoas para mim? É através dessa comunicação. E de uma maneira intencional ou não, em parte intencional, em parte não, elas vinham até mim por um sorriso. Então, imprimir essa naturalidade, imprimir essa essência faz todo o diferencial, tanto no nosso trabalho, e foi assim que eu me aproximei da Ingrid, inclusive. Porque quando eu cheguei na AGE, nós não nos conhecíamos, e, claro, né, de uma maneira muito pessoal dela também, porque eu já não sou tão aberta assim às pessoas. Eu sou muito comunicativa, Depois que você conhece. Sou muito educada, mas essa aproximação, essa amizade... Existe um limite, né? Demora um tempo. Aí a Ingrid já me puxou pra perto. Eu sou o oposto. Já me puxou pra fazer parte da coordenação junto com ela. Já me puxou pra fazer o podcast com ela. Eu falei, gente, essa mulher... Ou ela é muito doida. Porque imagina, se eu não fosse uma pessoa que tivesse boas intenções, se eu me utilizasse de má fé, imagina. Né? Uhum. Eu tenho uma dificuldade, já tenho uma preocupação maior em trazer essas pessoas pra perto. E a Ingrid não. Ela já me puxou pra perto, me abraçou, mesmo sem me conhecer há tanto tempo. Claro que com referências, né? Não foi assim... Claro. Do nada. Eu fui buscar as referências. Não foi do nada, mas ela já se utilizou dessa coragem pela conexão que nós tivemos, sem ter grandes conversas, sem se conhecer há muitos anos, mas pela conexão que nós firmamos pela nossa essência. Eu acredito que a palavra é essa, são conexões. Uhum. Existem conexões que a gente não consegue explicar. Elas acontecem muito rápido e se solidificam muito rápido. Então, eu sou exatamente o oposto da Narlana. Eu sou isso que ela falou. Eu sou aquela pessoa que chego e todo mundo me conhece, as pessoas brincam comigo assim, se eu chego em algum lugar, todo mundo sabe que eu cheguei. Né? Porque realmente é uma questão do oi, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, claro, eu falei anteriormente sobre a questão do saber o lugar que eu tô chegando, de como é que vai ser o bom dia que eu vou dar. Porque dependendo do lugar, eu não chego gritando bom dia, né? E tudo tem um diferencial. Mas muito de forma, hoje, algumas coisas elas são intencionais, por questão desse meu reposicionamento, desse olhar mais para a comunicação, do que eu vou estar naquele lugar, qual é o meu objetivo em estar naquele lugar? Uhum. É captar novos clientes, então eu preciso ter uma comunicação assertiva para isso. Uhum. Mas... de forma não tão intencional, muitas vezes eu deixo a minha marca onde eu chego. Imprimindo quem você é. Sim. E são essas diferenças que fazem as coisas acontecerem. Imagina se nós três, eu, ela e Florence, que é a nossa outra co-host.
Imagina se nós fôssemos iguais. As coisas não iam funcionar. Eu acho que eu sou o ponto de equilíbrio entre as duas. Às vezes elas querem fazer muita coisa. Eu falo, gente, vamos com calma. Vamos estudar melhor essa possibilidade. Não, mas vamos fazer isso aqui. Eu falei, eu acho melhor a gente fazer isso primeiro. Vamos terminar isso aqui, vamos depois continuar. E aí eu gosto muito de estudar temperamentos. Então, eu falo pra elas que elas duas sendo sanguíneas, eu sou, colérica, sou o ponto de equilíbrio ali entre as duas. É verdade. Nayandra, sobre o Comunicarte, quais são, conta pra gente quais são as próximas novidades, teve aí um primeiro evento, o que vem mais por aí? Foi outubro agora, né? Foi agora, dia 21 de outubro. Eu fiz muito esse primeiro evento do Comunicarte para sentir o mercado da educação. Não é um mercado fácil, o mercado dos eventos não é um cenário fácil, realmente você precisa correr atrás de patrocínios, precisa correr atrás de apoio, precisa correr atrás dos educadores, dos palestrantes, do buffet. Então, você realmente precisa se dividir em várias. Então, eu senti muito o mercado com o Comunicarte, gostei do que vi, gostei, senti que a gente consegue sim passar essa mensagem de fazer a diferença no mundo. Eu me senti muito fortalecida, sabe? De, poxa, as pessoas, elas querem ouvir as nossas histórias. As pessoas, elas querem ser encorajadas. Elas também querem contar as histórias delas. Elas têm algo a dizer. Então, o Comunicarte, eu digo que eu passei conhecimento, mas eu aprendi muito mais com o Comunicarte. Eu recebi várias lições, feedbacks, várias mensagens que eu vou levar para a minha vida. Eu pretendo fazer uma segunda edição do Comunicarte, mês de fevereiro, porque agora eu estou dando início, quer dizer, dando continuidade ao Abordo. E o Abordo, por se tratar de um reality show, ele me consome muito energia, me consome muito mentalmente, intelectualmente. Então, o Abordo acaba já na semana do Natal, naquela semana das festas. Então, quando ele acaba, eu realmente quero desligar, curtir a minha família, porque minha família passa um mês praticamente com a minha ausência. Então, eu realmente mergulho na minha família. Em janeiro, eu entro de férias, entre aspas, porque logo no início do mês de fevereiro temos o Carnaval e eu também faço o Carnaval. Apresento o Carnaval também, então já começo ali, já em janeiro, a estudar as escolas de samba, a ficar de olho nos sambas enredo, para saber como é que será a apresentação desse ano no Sambódromo de Manaus. A partir do Carnaval, então, eu acredito que vai sair um Comunicarte, o próximo Comunicarte. A minha ideia para o próximo Comunicarte é fazer algo voltado para a marca pessoal. Eu já estou lá sentada na primeira fila, então. Gosto muito do tema. Adoro estudar branding também. Não que eu vá para essa área, mas eu tenho muita curiosidade sobre branding, marca pessoal. Na nossa marca, né? Nós somos uma marca. Sim. Nós trabalhamos tanto pelas marcas empresariais, pela marca de outras pessoas, e por que não trabalhar a nossa marca, a nossa imagem pessoal? Gosto muito desse tema. Estou estudando fazer o próximo Comunicarte nessa seara. Que legal. Foi em que sentido? Oratória. Oratória e imagem. Legal. Conte conosco. Opa! Nessa já segunda edição. Estamos convidadas. Estamos lá, eu na primeira fila já Por com a minha favor. agendinha. Eu ao lado. Vou abrir mais vagas para o Comunicarte. Legal. Essa primeira edição não deu para quem quis, a sala ficou lotada. Que maravilha. Ai, que legal. Quero fazer... Assim, eu não sei se eu faço num local maior ou se eu faço num local mais intimista, sabe? Com um cafezinho, uma coisa mais, sabe, voltada ali... Não, ainda estou estudando. Sim. Eu gosto, mas também não é nada difícil, não. Porque mais íntimo também dá pra alcançar, né? Mais as pessoas, mais de perto, né? Eu gosto muito de eventos intimistas, né? Gosto muito de eventos intimistas. Você a probabilidade de você fazer conexões ela é mais fácil. Sim. Você consegue estar mais próximo Sim, ali do público, sim. entender melhor, ouvir melhor. Sim. Legal. Mas independente de como ele será feito, Estaremos lá. Que legal. estaremos lá. Fico feliz. Nayandra, Narlana, você quer trazer mais algum tópico? A Acredito gente que eu- já pode caminhar para o fim. Podemos caminhar. Acho Porque que a já agenda passou, da né? Nayandra, né? Sim. Somos privilegiadas dela ter Verdade. encaixado Poxa, esse obrigada. momento Verdade, aqui. Nós agradecemos conosco. muito, ficamos muito felizes. Nayandra, eu Adorei quero partir. pedir para que você deixe um recado para quem está nos assistindo. Um recado, assim, do coração da Nayandra para as pessoas de atitude que estão acompanhando o episódio de hoje. Em primeiro lugar, eu quero muito agradecer vocês duas pelo convite. Me senti muito honrada
quando nós somos convidados a compartilhar um pouco da nossa história, de certa forma, a gente está sendo honrado por essas pessoas. As pessoas reconhecem algo em você, algo que você... reconhecem que você tem algo a dizer. E eu tenho muito ainda a dizer. Tem muitas vozes aqui que querem falar. Eu amo o público, amo gente. E a mensagem do coração que eu tenho para dizer, não só para vocês, mas para quem está acompanhando a gente, que nós precisamos confiar na nossa voz do coração. Parece clichê, parece papo de coach, mas se é clichê é porque é verdade. Existe uma voz dentro de nós que merece ser ouvida. Todos nós temos sim uma história para contar. Às vezes a gente olha para a nossa vida, para a nossa história e diz assim, eu não tenho nada de interessante para compartilhar, nada de bom aconteceu comigo, mas até nos momentos mais difíceis da sua vida, você tirou uma lição. E a gente precisa olhar para o nosso passado e para a nossa história com um olhar mais carinhoso. Porque nós sim temos com o que nós tivemos algo, melhor dizendo, nós aprendemos algo com o nosso passado e há pessoas sedentas de conhecimento, sedentas pelas nossas histórias. O que você viveu, o que eu vivi, há uma pessoa que está passando por isso hoje e ela precisa ouvir essa história. Então, todos nós temos algo a dizer, todos nós temos os ingredientes necessários para a construção da nossa trajetória aqui na Terra. Então, coragem, gente. Coragem. Nem sempre é fácil reconhecermos que a nossa vida representa algo, mas a nossa vida tem valor, representa algo sim. Então, coragem para dizer isso, para botar isso para fora e, principalmente, colocando isso para fora, você vai estar se comunicando da melhor forma possível. E obrigada. Maravilha, Nayandra. Mais uma vez, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu acredito que teremos um próximo encontro, sim, para outras vozes serem ouvidas, porque ela tem muito a dizer. Eu sei que você tem muita coisa a dizer. Vozes, né? Sim. Então, será uma honra receber você de novo. Imagina. Vamos falar. Será uma honra estar com você de novo no Comunicarte também. Uma honra estar aqui com vocês. Maravilha, então. Vida longa ao Pod de Atitude. Sim. Muito obrigada. Bom, você que ficou até aqui, muito obrigada pela sua presença. Não esquece de curtir, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com as pessoas que você acredita que façam sentido ela assistir hoje. Então, olha, para mais novidades, acompanha também no Instagram, @podatitude. Nós encerramos aqui mais um episódio com o coração transbordando de gratidão, de felicidade por ter recebido essa convidada mais do que especial. Te esperamos no próximo episódio.